Você é uma daquelas pessoas que ficam sempre esperando a promessa de Deus se realizar? Quero falar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, às vezes o nosso olhar está sempre aqui e ele precisa chegar muito além. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença conosco. Louvado seja Deus, por tudo. Agradeço aí os comentários, a partilha, as pessoas que estão distribuindo, compartilhando os vídeos. É muito importante que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Tem sido uma experiência bonita ver o quanto a palavra tem alcançado os corações. Hoje quero trabalhar com vocês a palavra que está na primeira leitura em Gênesis, capítulo 17, versículos de 3 a 9. Diz assim: Naqueles dias Abraão prostrou-se com o rosto por terra e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Olha só que interessante, Deus vai dizer então, muda aí o nome de Abrão para Abraão, porque farei de ti um pai de uma multidão de nações, farei crescer a descendência infinitamente e farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Olha que forte, reis sairão de ti. E aí o que acontece? Na vida concreta do dia a dia, Abraão tem dificuldade justamente de estabelecer a sua aliança, o seu primeiro laço de descendência, que é um filho. Temos todas aí as dificuldades, depois aparece Ismael, com o qual ele vai ter a relação com uma escrava, porque não conseguia ter filhos com Sara. Depois sim, Deus concede a graça e vai ter Isaac, justamente como filho dessa descendência. Mas ele não vê nada, absolutamente nada, daquilo que eram as promessas de Deus. A gente primeiro busca promessas para que sejam cumpridas aqui. Promessas que parem aqui. E, em geral, quando nós recebemos promessas, nós vemos esta promessa acontecendo aqui. E, às vezes, não é assim. Então, você pode ter recebido uma promessa justamente de ser ali uma referência, um grande homem de santidade, uma grande mulher, então que multidões estarão contigo, mas você não vê nada. Assim, essa promessa pode se cumprir justamente aqui? Pode, mas pode ser que aconteça isso na eternidade. Se tivesse falado com Santa Teresinha, olha, você atrairá uma multidão de pessoas. Pessoas vão buscar em ti, muitas vezes, aquele carinho, aquela presença. Pessoas serão consoladas através do teu coração. Muitas pessoas reconhecerão na sua vida um caminho de santidade. E você será justamente uma pessoa da qual toda a igreja reconhecerá uma sabedoria. Se tivesse dito isso a Santa Teresinha, ela não faria nenhum sentido para ela. Mas essa é uma promessa que realmente, vamos dizer assim, se tivesse sido feita, era uma promessa que se realizou, mas não se realizou ali, no concreto da vida dela, porque isso entra quando ela entra na eternidade. E às vezes é muito difícil. Às vezes também uma promessa que vem a nível espiritual. Quantas vezes alguém me falou assim: você vai ser um grande pastor? E eu pensava, bom, você é um bom então professor, talvez alguém que ajude no setor público, ajude outras pessoas, mas eu não jamais entenderia essa palavra como ser sacerdote.
porque nem me passava na cabeça. Então Deus vai cumprindo. Há outras coisas que têm promessas na minha vida, mas eu creio que essas promessas não são uma promessa para aqui, mas talvez para a eternidade. E nós precisamos entender isso, porque é um olhar que precisa também de fé em relação às promessas, um olhar que ultrapassa os limites daqui. Por isso, às vezes, você fica ali decepcionado que algumas promessas de Deus não se realizou na sua vida. Creia, meus caros, que as promessas que não se realizam aqui em vida, elas são muito mais, mas muito mais fecundas quando você, justamente, correspondendo a Deus, encontra o caminho da eternidade. A fecundidade multiplica muito. Então, precisamos também ter este olhar mais profundo das realidades. E Abraão precisou ter este olhar. E como foi também para ele difícil, porque as promessas aparentemente não estavam sendo realizadas. E ele morre sem ver descendência dele de reis. Não vê nada disso. Agora, Abraão é o pai de uma multidão. Judeus, muçulmanos e católicos. Todos eles compreendem Abraão como pai. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.